Fala pessoal, tudo bem? Bom, então continuando aí o nosso curso de Geometria Analítica Plana, a gente está agora no capítulo de área de polígonos, então a gente aprendeu a calcular a área de um triângulo, conhecendo aí apenas os seus vértices, certo? Então, estamos resolvendo agora uma bateria de exercícios para fixar as ideias, então vamos continuar resolvendo esse problema que a gente já resolveu num capítulo anterior, tá? Só que a gente utilizou na época, a gente resolveu na época, utilizando os conceitos que a gente viu naquele capítulo, que foi o capítulo de distância de ponto à reta, tá? Então agora a gente vai resolver esse mesmo problema, só que agora utilizando os últimos conceitos que a gente aprendeu. Beleza? Bom, então aqui, ó, então o problema é: considere o triângulo ABC em que A tem coordenadas 1, 2, B tem coordenadas 3, 7 e C tem coordenadas 6, 3. Então ele pede duas coisas: a área do triângulo ABC e a altura relativa ao lado BC. Tá? Bom, então vamos lá. Para calcular a área, então primeiro a gente precisa calcular o delta. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 7, 6, 3, aí repete o primeiro. 1, 2. Então, sempre bom lembrar. A gente calcula isso multiplicando os elementos nessa direção, mantendo o sinal. E multiplica os elementos nessa direção, trocando o sinal. Então isso aqui vai nos dar o quê? 7 menos 6. Então eu tenho aqui 7 menos 6. 9 menos 42. 12 menos 3. Então, qual foi o valor de delta aqui, então? Então, vamos lá. Temos aqui menos 30. Menos 30 mais 1, menos 29. Menos 29 mais 9, menos 20. Menos 20, menos 3, menos 23. Então, está aqui o valor de delta. Então, após encontrar o valor de delta, para calcular a área, como é que fica, né? Então, a gente tem que a área do triângulo ABC é um módulo de menos delta, que é menos 23 sobre 2. E, portanto, a área de ABC, então, ficou 23 sobre 2. Beleza? Tranquilo? Então, com isso aí, a gente resolveu o item A, aplicando diretamente a forma de calcular a área de um triângulo. Beleza? Bom, agora vamos para o item B. O item B, ele quer a altura relativa ao lado BC. Então, o que a gente tem, né? A gente tem aqui um triângulo ABC e o que ele está pedindo agora, nesse item, é
essa altura daqui. Um dos caminhos seria o quê? Seria achar a equação da reta BC e calcular a distância de A até essa reta BC, que nos daria essa altura. Só que a gente já tem a área desse triângulo. Então, como a gente já tem a área desse triângulo e a área de ABC é base vezes a altura sobre 2, então, e essa base BC é a distância de B até C, então a gente consegue achar essa altura, uma vez que a gente conhece essa área, achando a distância de B até C, certo? E aí, iguala essa área aqui é 23 sobre 2, e aí com isso o nosso problema acaba, porque a gente acha a altura direto, sem precisar achar a equação da reta que passa por B e C. Tranquilo? Então vamos lá. Então aqui, ó. Então a gente vai ter, chamar isso aqui de Bzinho. Então a gente tem que Bzinho é a raiz de distância entre dois pontos. Então vai ficar 6 menos 3 ao quadrado mais 3 menos 7 ao quadrado. Então isso aqui nos deu o quê? Isso aqui então nos deu, bom, 3 ao quadrado 9, menos 4 ao quadrado 16, então a raiz de 25 é 5. Então achamos a base. Então a gente tem que 5 vezes h sobre 2 é igual à área desse triângulo, que é 23 sobre 2. Então simplifica aqui. Logo, a altura relativa ao lado BC ficou então 23 quintos. Tá legal? Beleza? Então, como eu falei no início da aula, a gente já resolveu esse problema no capítulo anterior, só que na época a gente utilizou os conceitos que a gente estava estudando naquela ocasião, né, naquele capítulo. Então agora a gente resolveu o mesmo problema, só que agora por um caminho diferente. Aí é o que eu sempre digo, qual é o melhor caminho? O melhor caminho é aquele que você se sente mais confortável, tá? Eu sempre acho bom você ter várias visões diferentes de como resolver um mesmo problema, mas o caminho que você vai tomar é o caminho que você se sente mais seguro, tá? Não existe um caminho melhor ou pior na maioria dos casos. Pode existir até um caminho mais trabalhoso ou menos trabalhoso, mas aí vai depender muito aí de você, tá bom? Beleza? Então, até a próxima.